Deu tudo errado, meu intercâmbio deu errado, meus planos foram por água abaixo. Como é que isso foi acontecer justo comigo, que planejei tudo, tintim por tintim? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suane do Guia do Estrangeiro e hoje vamos falar sobre uma situação um pouco chata, quando o intercâmbio dá errado. Vem comigo. E aí você planejou tudo direitinho, mas quando as coisas dão errado, o que é que você tem que fazer? Pois é, claro que a gente planeja tudo para que as coisas deem certo, né? Mas sempre tem aquela chance de que nem tudo saia como você planejou. E eu sei que na hora, assim, é meio difícil de você tentar entender, né, o que aconteceu, porque às vezes você tá ali no calor do momento da situação, você precisa tomar uma atitude rápida e você acaba não refletindo muito aí, né, por que que isso aconteceu, né? Ou quais foram os fatores aí que levaram ao seu intercâmbio não dar certo. E aí, ao fazer essa reflexão, você acaba pensando: será que realmente eu levei em consideração em todos os fatores que eu deveria levar em consideração? Será que eu pensei realmente em tudo aí? Ou foi apenas mero azar do destino? Pois é, pode ser que por mais que você tenha planejado, que você tenha pesquisado aí, você acabou deixando de lado alguma coisa muito importante e que fez toda a diferença. Então, por isso, eu vou falar aqui sobre o meu intercâmbio que deu errado e fazendo uma reflexão aí depois de alguns anos, o que que eu achei aí, quais foram os fatores, né, que fizeram com que o meu intercâmbio desse errado, para trazer aqui para vocês tudo isso que aconteceu, para você que vai fazer o intercâmbio aí, refletir um pouco sobre esses fatores, que talvez eles possam também fazer a diferença para você e pra você não cair no mesmo erro que eu caí aí, né? Errar é humano, então tô trazendo aqui os meus erros pra você não cometer eles. Porque afinal, aprender com o erro dos outros é bem melhor do que a gente aprender com nossos próprios erros, né? Então, já vou falando pra vocês aqui, se vocês querem ter aí mais dicas sobre cotidiano, sobre coisas que deram certo, coisas que deram errado aí, o que você pode fazer pra melhorar a sua vida no exterior, se você vai pro exterior, se você vai viajar, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente tá trazendo aqui sempre dicas muito boas que vão ajudar você aí no seu cotidiano, na sua viagem, na sua vida. E por que o intercâmbio dá errado? Bom, isso aí a gente já sabe, né? Os fatores aí, os mais importantes, né? Por que o intercâmbio dá errado? Porque você escolheu o programa errado, acabou escolhendo o programa errado, que não era o mais adaptado para você. Você teve um problema de adaptação, nem todo mundo consegue se adaptar à vida no exterior. As expectativas que você tinha aí sobre o seu intercâmbio eram totalmente fora da realidade. Aí quando você chega no intercâmbio, você tem aquele choque, né, de realidade. E aí acaba que você vai indo embora, né, porque não era nada daquilo que você tinha imaginado. Mas todos esses erros aí são erros que você pode evitar de cometer fazendo simples pesquisas aí, né, pesquisando bastante, pensando um pouco aí sobre você, sobre a sua vida, sobre o que você gosta, né? Conhecendo você melhor. Com isso você consegue eliminar já esses erros aí que são grandes erros, erros básicos e que fazem também toda a diferença no seu intercâmbio. Um dos que ocorrem com bastante frequência é esse problema aí das expectativas, né? Expectativas fora da realidade. A gente acaba sonhando demais, né? Quando a gente vê outras pessoas fazendo intercâmbio aí, tendo uma vida, nossa, totalmente diferente, aquela vida no exterior, assim, se divertindo, né? Fazendo novos amigos, conhecendo lugares diferentes. A gente sonha alto, né? Muito alto. E o que muita gente acaba esquecendo é que para as pessoas chegarem aí nesses momentos, né, para aproveitar o intercâmbio, nesses momentos legais aí de descontração, de conhecimento, existe também a parte, né, que você tem que trabalhar aí no seu intercâmbio, você tem que estudar, você tem a parte aí também que não é só aquela vida boa que a gente tá vendo no Instagram aí e nas redes sociais. Aí a pessoa chega no intercâmbio, vê que tem também, né, a parte difícil aí, né? Tem os momentos difíceis aí que você precisa trabalhar, que você precisa realmente fazer aí ou a parte do seu intercâmbio, que não é só diversão. E tem gente que fica frustrada, né? Porque não vai ter tanto tempo pra fazer as coisas assim. E a sua motivação, ela vai, ó, ladeira abaixo. E o que eu tô falando aqui é que não é que você não tenha que ter expectativas, né? Claro que você tem que ter expectativas, mas elas têm que estar aí dentro da realidade, né? Não pode ser uma coisa totalmente aí fora da realidade, porque você vai chegar no seu intercâmbio, você vai se frustrar, a sua motivação vai lá no chinelo. E aí, minha filha, acabou. Outro fator que pesa bastante, né, que eu já falei no começo do vídeo, é sobre as dificuldades de adaptação. Muita gente não leva isso em consideração, porque quando elas veem, né, essa vida legal no exterior aí, elas ficam muito aí animadas para conhecer tudo isso. Só que tem sim o problema da adaptação. Não são só flores, né? Você não vai chegar ali e pronto. É como se você tivesse ido ali para outro estado no Brasil mesmo. O que, aliás, né, só de mudar de estado no Brasil aí, como as regiões no Brasil aí tem muitas diferenças, né?
você já sente bastante. Então, se você mudando dentro do seu próprio país já é uma mudança grande, você imagina você sair do seu país e ir para outro país com outra cultura, outra língua. É uma mudança enorme. E esse é um fator que você tem que conhecer, você tem que ter em mente aí para você tentar ir se adaptando antes de você chegar, né? Porque se você deixar aí para última hora, você vai ter aquele banho de água fria e aí vão juntar aí a sua motivação que já tá lá embaixo, né? Tentando aí se adaptar. É como se você estivesse tentando subir ali a montanha e escorregando o tempo todo, né? E como não é algo que você pode, assim, prever, você tem que ter em mente que isso pode acontecer. E se isso acontecer, você vai ter aí que tomar uma decisão, né? Tem gente que acha que é melhor ir pra casa e não deu certo, né? Não deu certo, você não consegue se adaptar, não foi, talvez não tenha sido o melhor país, aí você pode voltar pra casa e refletir, né? Talvez você deveria ter ido pra outro lugar ou simplesmente não era pra você e tá tudo bem. Ou então tem pessoas que escolhem também o programa de intercâmbio errado. Elas podem às vezes escolher propositalmente, né? Propositalmente porque às vezes o programa que você quer ir, o país que você quer ir, você não tem a idade ou tá muito caro, então o dinheiro que você tem é só pra ir pra outro país que não tava aí na sua lista de desejos. E você vai pensar, entre não ir e ir pra um lugar que eu não tinha muita vontade de ir, eu vou pra esse lugar que eu não tinha muita vontade de ir e vamos ver o que acontece. Bom, se você optar por isso, né, já fique aí, tenha em mente que tem as chances de darem errado o seu intercâmbio são bem maiores, de você gastar dinheiro e acabar voltando para casa são bem maiores. Então, se você fizer isso, fica aí pela sua conta e risco. Lembre aí que você realmente tem que. É uma questão que você tem que realmente refletir, não é uma coisa que você vai fazer do dia para noite. Mas se você fizer, você sabe aí que tem grandes chances, né? As chances são bem maiores de que isso acabe não dando certo. Algo interessante que você pode fazer nessa situação é de tentar realinhar aí os seus objetivos ao novo programa de intercâmbio, porque talvez o que você queria fazer ali, os seus objetivos, eles estavam aí alinhados com outro programa em outro país, né? Então, se você pegar aquilo ali e tentar colar no novo país que você vai aí, no novo programa de intercâmbio, talvez isso aí vai acabar te frustrando bastante, né? Então, é melhor você ver aí, conhecer realmente o programa que você está indo, né, o novo, e tentar adaptar os seus objetivos aí ao novo programa. E falando sobre a minha experiência aí, por que que o meu programa de intercâmbio deu errado? Bom, eu já tinha alguns sentimentos de que isso não ia dar certo, mesmo antes de fazer, e eu acabei fazendo, porque o meu objetivo era vir para a França. Então, mesmo sabendo que tinha uma chance de não dar certo aí, eu acabei optando por vir. Não tô dizendo que essa é a melhor aí opção, né? Claro que vai depender de você, então você precisa refletir aí no que é melhor pra você. No meu caso, o melhor pra mim era vir, mesmo sabendo que poderia não dar certo. E ao longo aí do caminho, eu cometi alguns erros. Um deles foi simplesmente ignorar que as coisas não estavam dando certo. Logo quando eu cheguei, eu já tive o sentimento de que aquilo não ia dar certo, sabe? Aquele sentimento que você tem quando você chega na casa de alguém assim, você vê a situação e você tem aquele feeling assim de que eu acho que isso não é pra mim. Só que eu pensei, né, vamos ver, né, acabei de chegar, vamos ver como vão acontecer as coisas aí ao longo do tempo e talvez as coisas se encaixem, né, seja só a minha impressão aí. Vamos com calma, acabei de chegar, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, semanas, nos próximos meses aí, vamos ver como que as coisas vão acontecer. Uma boa ideia, né? Lógico que é uma boa ideia, né? Não dá pra você ter aí a primeira impressão e julgar que aquela primeira impressão é realmente o que vai acontecer. Só que o problema, no meu caso, foi que eu deixei esse tempo aí longo demais. Eu já estava me sentindo infeliz no primeiro mês. Eu já sentia que aquilo não era pra mim, não estava dando certo. Só que eu continuei prolongando o meu sofrimento. Eu continuei tentando ver se dava certo aí, né? Porque pra minha família, eles estavam tentando ali, né? Eu era a primeira au pair que eles estavam tendo na França. Então eles estavam tentando se adaptar. Eu, talvez, né, tô tentando me adaptar ao novo país. Eu tava acostumada em um país que eu já tava ali acostumada com a cultura, com a língua, né? Eu estava nos Estados Unidos, vim pra França. Então foi um choque também, né? Porque eu já tava acostumada com o cotidiano lá, já tava acostumada a entender o que as pessoas falam, já tava acostumada a falar, a me expressar ali e ser entendida, e eu vim para um outro país com uma língua que eu não dominava completamente. Isso fez bastante diferença. E quando você estiver nessa situação, né, que você começa a perceber que as coisas não estão dando muito certo, eu acho que é bom você ter um momento de reflexão, né? Você para tudo aí. Bom, no seu tempo off, né? Não vai parar tudo aí quando você estiver trabalhando. Você para tudo e começa a refletir.
na sua vida, né? O que que você tá fazendo, por que que você tá fazendo aquilo ali, o que que aquilo ali tá trazendo de bom pra você, por que que você deve continuar fazendo o que você tá fazendo, ou se você parar, né, se não for o que você quer fazer mais, quais são as suas outras opções? Porque sempre vai ter uma opção, né? Ou vai ter a opção de voltar, ou vai ter a opção de trocar de família, ou vai ter a opção aí, seja o que for, se tem outros amigos aí, vai tentar fazer outra coisa, tentar estudar, enfim. Sempre tem uma opção. E é muito importante que você pense aí em todas as suas opções, né? Se você tem os meios de fazer, se você tem dinheiro, por exemplo, para sobreviver aí enquanto você vai procurar outro trabalho, se você não vai trocar de família, se você resolve ficar aí como estudante. Então você precisa ter certeza aí de que você tem meios, né, de continuar sobrevivendo ou tem meios de voltar para casa, caso você resolva falar com a família fala, bom, vamos acabar hoje mesmo. O que não é algo muito legal deles fazerem, né? Mas acontece de famílias expulsarem au pair de casas, isso a gente sabe que acontece. Então, por isso que eu falo que você tem que ter tudo bem planejado aí. Tô falando de au pair, né? Mas acho que acontece em outros tipos de intercâmbio também, que você estiver morando na casa de outras pessoas. Enfim, você precisa ter o seu plano B aí, né? Caso você fale com a família ali, tente discutir, né? Tente entrar em um acordo e não aconteça, você tem aí pra onde ir, né? Tem o que fazer, você tem o dinheiro pra você não ficar aí passando perrengue. E quando você tiver tudo isso aí alinhado, é hora de dar o primeiro passo. Eu tive isso aí alinhado na minha cabeça durante um tempo e eu hesitei muito em dar o primeiro passo. Eu ficava assim, vou falar com eles, não tá dando certo, acho que hoje eu vou falar, vou tentar dar uma indireta e ao mesmo tempo fiquei, não, vou continuar aqui. Enfim, era muito assim, eu ficava muito indo pra lá e pra cá e não tomava nenhuma decisão. E no meu caso, o que aconteceu é que eu não consegui me adaptar com a criança, eu não consegui ter uma conexão com ele, eu tinha muita dificuldade em conversar com ele, eu não entendia o que ele dizia, né, na maior parte das vezes. Ele tinha um comportamento assim, ele era uma criança muito agitada, era muito difícil ali de não ter as palavras pra poder falar com ele, pra poder conter ele, né? Os pais falavam pra mim, não, você pode falar inglês, né? O que interessa é a entonação da sua voz aí, mas eu tentei algumas vezes falar inglês pra ele, mas eu percebi que mesmo eu falando um francês meio ruim, mesmo que ele entendesse algumas palavras aí, era melhor do que eu falar em inglês que ele não entendesse nada, mesmo com a entonação, ele não tava nem aí. Então, eu tentava falar em francês mesmo não tendo um francês muito bom. E eu fiquei nesse intercâmbio durante 3 meses. E quando foi perto das férias, eu cheguei em agosto, e quando foi em novembro, depois das férias de novembro aqui das crianças, que eu passei uma semana com a família em uma casa no meio do mato lá. Eles vieram conversar comigo pra falar que não tava dando certo, eles não estavam achando que eu tava motivada, que eu não tinha conseguido me conectar com a criança e eu não tava ali na mesma sintonia que eles, não tava aí respondendo ao que eles queriam, na verdade. Eu vou explicar por que que isso aconteceu e qual era o problema aí qual era essa sintonia que tava faltando. Mas só pra vocês entenderem o que aconteceu aí, foi que eles falaram comigo, né? Falaram que não tava dando certo. E aí, quando eles deram o primeiro passo, eu fiquei totalmente de acordo, né? Falei, tô totalmente de acordo, pra mim também não tava muito legal. E a gente entrou em acordo, eu fiquei uma semana a mais ali, pra eles poderem arrumar outra pessoa e eu poder também ver aí o que eu ia fazer. E eu fiquei uma semana a mais, arrumei tudo ali e fui embora. E vamos à reflexão aí. O que é que eu teria feito de diferente no meu intercâmbio pra que ele tivesse mais chances de dar certo? Quando eu resolvi ser au pair na França, os meus objetivos não estavam realmente alinhados com o objetivo do programa. Por quê? Porque depois de 2 anos como au pair nos Estados Unidos, cuidando de gêmeos durante 2 anos, com famílias diferentes, eu não tava mais com aquela paciência de cuidar de criança, eu já não tava muito afim, né, de ter aquela história do fazer parte da família, que muita gente, né, sabe que isso não acontece na realidade. Ser au pair na França, na verdade, era só uma forma de conseguir chegar onde eu queria chegar. E apesar de estar bastante estressada, cansada com essa história de au pair, eu resolvi vir pra cá, pra França, né? Porque eu pensei, vai ser um novo recomeço, né? Talvez eu esteja cansada porque eu tô aqui nos Estados Unidos, já tô acostumada com o que tá acontecendo e não tenho mais motivação, né, pra continuar fazendo au pair nos Estados Unidos. Talvez seja um problema de país. Eu vou pra França, né? Uma outra língua, uma outra cultura, vai ser um recomeço, né? Vou começar tudo do zero. Só que não foi bem assim. Como eu falei também do conflito de expectativas, quando eu fui pra França, que eu conversei com a família, a gente conversou várias vezes, eles conversaram com a minha host family dos Estados Unidos também, pra eu saber, enfim, como que era. E eu sabia, pelo que eles
pelo que eles falavam, que as expectativas que eu tinha não estavam alinhadas com as expectativas que eles tinham. Eu ia ser a primeira au pair deles, eles tinham aquela ideia, né, do intercâmbio cultural, né, de eu apresentar coisas pra eles ali, pra eles conhecerem um pouco mais sobre a minha cultura, sobre a minha língua, e eles darem em troca, né, sobre a cultura francesa, a língua e tudo mais. Só que eu não tava nessa vibe. Eu já tinha cansado dessa história de ser parte da família, de ter que ficar ali junto com a família, compartilhando aí de momentos que você acaba trabalhando, né? Quem já foi au pair sabe como funcionam as coisas. E o que eu tava pensando, né? O que eu queria na minha cabeça era fazer meu trabalho de au pair ali durante as horas que eu deveria trabalhar. E quando eu não estivesse trabalhando, eu simplesmente sumia dali, né? Ia lá pro meu quarto, onde eu ia ficar em Paris aqui, eles tinham aquele Chambre de Bonne, se vocês querem saber um pouco sobre Chambre de Bonne, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então era um quartinho pequenininho, separado, totalmente separado da casa deles, né? Eles moravam no quarto andar e o meu quarto ficava no 7º andar, lá em cima, totalmente separado. Então, quando eu acabasse o meu trabalho ali, eu podia simplesmente pegar minhas coisas e ficar no meu quarto, tranquila, sem ter que ouvir criança chorando, criança falando, sem ter que cruzar com ninguém ali no durante a noite ou quando eu não estivesse trabalhando, enfim. Era o sossego que eu queria. E já a família, eles queriam ter um membro a mais na família, eles queriam ter alguém pra conversar ali, eles iam chegar ao trabalho às 7 da noite, eles queriam que eu jantasse com eles ali, compartilhasse como que foi o dia, e falar o que eu ia fazer da minha vida, essas coisas. E eu simplesmente, como eu falei pra vocês, eu não tava afim de nada disso. Eu já não tinha paciência, né? Como eu falei, eu já não tinha paciência depois de 2 anos com gêmeos nos Estados Unidos, eu já não tava com tanta paciência, assim. E um outro problema também foi que essa criança que eu vim cuidar aqui na França, ele tinha 3 anos e meio. E eu sempre cuidei de bebês porque eu nunca me sentia à vontade em cuidar de crianças maiores que já falassem, porque eu não sei, não tenho esse negócio assim pra cuidar de crianças maiores, sabe? De conseguir controlar elas, assim, de ter que realmente, né, dar limites, essas coisas. Isso é uma coisa que eu tinha um pouco de medo. E acabou que a criança que eu vim cuidar, ele era muito ativo. Foi muito complicado. E depois eu fiquei sabendo também, uma vez eu fui no parque, e eu fiquei sabendo, a babá viu, né, as babás que ficam no parque, no parquinho. Ela veio conversar comigo e perguntar: ah, você é a nova babá do fulaninho? Eu falei: ah, sim. Ela falou: nossa, boa sorte. Quando a mulher me falou assim, nossa, boa sorte, eu perguntei pra ela, né, mas por quê, né? Aí ela me contou que ele já tinha tido N babás, acho que até ela tinha sido babá dele, e ela tinha ido embora, porque ele era uma criança muito complicada, não dava certo, as babás simplesmente iam embora. Quando eu fiquei sabendo disso, eu tive um alívio, assim, né, porque eu tava achando que eu era uma pessoa incompetente ali, eu já sabia que eu não tinha muita competência pra cuidar de crianças pequenas, mas eu tava me achando muito incompetente porque eu não conseguia lidar com ele, né, e depois que eu fiquei sabendo que eu não era a única, isso me deu, assim, um pouco de alívio. E justamente sobre isso, quando eu tava falando com a família, né, que a gente falou sobre as crianças e tudo mais, teve uma vez que a gente ia fazer um vídeo com eles, né, pra eu poder conhecer o menino, pra gente conversar, pra ver como que ele era, né, porque só tinha visto por fotos. E nesse dia que a gente foi fazer a conversa, não deu, porque o menino tinha quebrado a perna. Tinha 3 anos e meio, ele quebrou a perna. Enfim, eu já fiquei meio assim, nossa, né? Como que uma criança de 3 anos e meio já quebra a perna? Mas acabou que eu nunca tinha visto ele antes de chegar na França, porque às vezes que a gente tentou, né, fazer o vídeo aí, sempre tinha alguma coisa que não dava certo. Por mais que eu achasse estranho isso aí, eu acabei, criança, né? Então não dá pra você pegar uma criança e colocar na frente ali do computador e falar, vamos fazer uma chamada de vídeo com a sua próxima babá. E o que ele me falou é que ele era uma criança que precisava de alguém que fosse rígido, uma pessoa que soubesse impor limites. Quando ele falou isso pra mim, assim, eu pensei, bom, uma criança de 3 anos e meio, é óbvio, né, que ele vai estar aí testando seus limites, é uma criança que precisa aí ter mais cuidado, né, que você vai ter um pouco mais de trabalho. Eu pensei, normal, né, quando ele me falou isso, eu até falei pra ele, não, eu entendo tudo, eu também acho e tudo mais, a gente tá alinhado. Ele perguntou se eu tinha algum problema pra impor limites. Só que a forma que ele falou foi aquela forma assim florida, sabe? Não foi aquela forma direta assim, meu filho, meu filho ele é terrível, você consegue controlar uma criança terrível. Era isso que ele deveria ter me falado, porque na verdade era isso que ia acontecer. Mas voltando aqui, isso foi algo que me deixou contente até na época quando eu falei com ele,
Porque nos Estados Unidos a educação ela é um pouco mais... A educação era bem leve, assim, digamos assim. As crianças podiam meio que fazer tudo que eles queriam. E quando ele me falou isso, né, de ter que ser aí mais rígido, né, impor mais limites, eu achei muito legal, né? Eu falei, nossa, tá alinhado com o que eu penso, né? Que eu não aguento mais essas crianças aqui que fazem tudo que elas querem. E eu achei isso legal. Eu falei, nossa, é verdade, né? Tem que fazer isso mesmo. Só que, coitada, eu não sabia do que eu tava falando. Se você for fazer um intercâmbio aí, de ficar na casa de alguém, pergunte bastante esses detalhes, né? Uns detalhes importantes sobre o cotidiano, sobre a rotina aí. Preste atenção nessas coisas, assim, que acabam ficando meio camufladas, né? Meio floridas aí. Tente perguntar mais em detalhes, porque era isso que eu deveria ter feito. Perguntar mais em detalhes e realmente ter visto a criança pelo vídeo, porque eu acho que se eu tivesse visto ele no vídeo, eu teria mais aí uma melhor ideia, né, do que eles estavam falando. Bom, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês aqui sobre o intercâmbio. Espero que tenha ajudado você aí que vai fazer o intercâmbio. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa a sua curtida aqui, se inscreva aqui no nosso canal, porque eu vou estar trazendo aí mais vídeos pra ajudar você na sua vida no exterior. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!